E aí galera, tudo bom? Bom dia, meu nome é Thiago, vai entrar um vídeo para vocês aí. É esse? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Marlon Tavares, eu sou engenheiro químico formado pela UERJ. Hoje eu faço mestrado em engenharia química pela UFRJ e eu estudei aqui na Educart em 2008, né, faz um tempo já. E estou aqui para dar uma força para vocês, continuar estudando, continuar se esforçando. Eu sei que é difícil agora nesse tempo de quarentena, mas força aí pessoal, que a gente chega lá. Eu já passei por tudo isso, eu sei como é difícil, mas a gente tem que continuar com perseverança. Beleza? Partiu a aprovação. Um abraço. Bom galera, semana passada nós vimos sobre os fenômenos climáticos. Nós aprendemos o que é um efeito estufa, o que é um aquecimento global, né? Qual é a diferença dos dois. Nós aprendemos o que é uma ilha de calor, o que é uma chuva ácida. Falei para vocês sobre o El Niño, sobre o clima de monções, né? As monções no Sudeste Asiático. Nós temos a monção de verão e a monção de inverno. E no finalzinho eu comentei com vocês sobre a inversão térmica. Resolvemos alguns exercícios e assim fechamos o conteúdo de clima. Nas próximas aulas nós vamos resolver algumas questões envolvendo ainda a questão do clima, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisinha que costuma cair na prova, um conteúdo que costuma cair em prova e também está relacionado ao clima, que são os climogramas. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar exercícios em cima desse conteúdo de climogramas. Mas sobre as características climáticas, os fatores climáticos e os fenômenos climáticos, nós fechamos. E aí hoje nós vamos entrar em um conteúdo novo, tranquilo? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre urbanização, sobre geografia urbana, beleza? Nós vamos entender como que a urbanização do Brasil ela foi acontecendo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Por que a urbanização brasileira ela está concentrada no Sudeste? Quais são as características das cidades brasileiras? Como foi a formação histórica da nossa cidade? Mas antes da gente entender, né, quais são as características gerais da urbanização brasileira, nós precisamos saber o que significam alguns conceitos. A prova ela coloca alguns conceitos urbanos, conceitos da geografia urbana, e se você não souber o que significam esses conceitos, você pode errar a questão facilmente. Tanto para quem vai fazer a prova do Enem, como quem vai fazer a prova da UERJ. O Enem gosta muito de cobrar questões de geografia urbana. Ano passado, na prova do Enem, caíram duas questões. Não eram questões fáceis, mas caíram, né? Alguns conceitos, foram cobrados alguns conceitos da geografia urbana. Se o aluno não soubesse o que significava, poderia errar a questão. Então, hoje, nós vamos aprender sobre esses conceitos. Tá? Na aula de hoje, nós vamos entender o que significam alguns conceitos geográficos. E aí, na próxima aula, fechando esse conteúdo, nós vamos ver as características da urbanização brasileira. Tranquilo? Então vamos lá. Aula de hoje, Geografia Urbana do Brasil. Conceitos básicos. Conceito de população urbana. O que é a população urbana? Quem faz parte da população urbana? O Enem já cobrou esse conteúdo faz tempo, tá? Mas a UERJ cobrou recentemente. Vocês, acho que a maioria vão fazer a prova da UERJ também. E a UERJ, tanto a UERJ como o Enem já cobraram. Como que nós classificamos se a população ela é uma população urbana ou se ela é uma população rural? Como que nós classificamos isso? E o que acontece é o seguinte: cada país define a sua área urbana de uma determinada maneira. Cada país vai determinar o que é urbano e o que é agrário, o que é rural. Tá? Então, alguns países, por exemplo, classificam a área urbana de acordo com o tamanho da sua população. Alguns países vão classificar a área urbana de acordo com a densidade demográfica. Nós vimos na aula de população que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Alguns países vão classificar a área urbana, vão diferenciar a área urbana
da área rural de acordo com as atividades econômicas existentes naquele local, né? Se você tem muita agência bancária, se as atividades econômicas estão ligadas ao campo, então cada país vai determinar o que é campo e o que é cidade de uma determinada maneira. Para a gente, o que importa agora, na aula de hoje, é como o Brasil vai classificar o que é urbano e o que é rural. Aqui no Brasil, quem determina até onde vai a área urbana e aonde começa a área rural é a prefeitura do município. Tá? Essa é a primeira questão. Quem determina aqui no Brasil o que é campo e o que é cidade é a prefeitura municipal. Beleza? O prefeito da cidade, o prefeito do município, na verdade, ele vai determinar até onde vai a cidade e aonde começa a área rural. Por que ele faz isso? Imagina o seguinte, se você mora em uma área urbana, você é obrigado a pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, beleza? Se você vive na cidade, você tem que pagar o IPTU. Se você vive fora da cidade, se você vive na área rural, você tem que pagar o ITR, Imposto Territorial Rural. E o que acontece é que o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é mais caro do que o ITR. Para a prefeitura, quanto maior for a arrecadação do IPTU, né, em comparação com o ITR, maior é a arrecadação municipal. Mais a prefeitura vai arrecadar, né, em relação ao campo, em comparação do campo com a cidade. Então, aqui no Brasil, quem determina até onde vai a cidade é a prefeitura. E essa é a primeira questão. Como que a prefeitura vai fazer isso? Através do perímetro urbano. Vou colocar uma imagem aqui para vocês. Acho que fica mais fácil de explicar assim. Imagina o seguinte. Imagina que essa área aqui, ó, esse contorno aqui, mais escuro, é a delimitação de uma cidade. Tá? Essa é uma cidade, a delimitação da cidade. No Brasil é lei. Toda prefeitura, todo local onde a prefeitura está inserida, automaticamente aquele local onde a prefeitura está, automaticamente é considerada uma área urbana. Então, toda sede municipal, todo local onde você tem a prefeitura inserida, automaticamente já é considerado uma área urbana. Beleza. Só que quem determina até onde vai, né, depois da prefeitura, quais são os limites urbanos depois da prefeitura, quem determina isso, eu já falei, você já sabe, é a prefeitura. E como ela faz isso? Através do perímetro urbano. Ela vai delimitar, ela vai realizar um perímetro, ela vai colocar um perímetro, tá? E se você estiver dentro desse perímetro urbano, automaticamente você é considerado uma população urbana. E obrigatoriamente você tem que pagar o IPTU. Então, para a prefeitura, quanto maior o perímetro urbano, maior é a arrecadação em cima do IPTU. Isso, antigamente, quem determinava era o IBGE. O IBGE chegava no local e, a partir das atividades econômicas, o IBGE determinava, olha, aqui é uma cidade e aqui é um campo. Só que as prefeituras começaram a reivindicar o direito dela mesma determinar o que é campo e o que é cidade. E justamente por conta disso. Porque às vezes o IBGE chegava no local e dizia, olha, a maior parte desse município possui atividades agrícolas. Então a prefeitura arrecadava menos IPTU, menor valor de IPTU. Né? Então os prefeitos começaram a reivindicar, não, eu quero que a minha própria prefeitura determine o que é campo e o que é cidade, e não o IBGE. Então, a partir daí, as prefeituras começaram a ter o direito de determinar o que é campo e o que é cidade, e elas fazem isso através do perímetro urbano. Isso já foi questão do Enem e recentemente foi questão da UERJ. Então, pelo amor de Deus, quem determina o que é cidade é a prefeitura. Mais para frente vocês vão ver que quem determina o que é a região metropolitana, até onde vai a região metropolitana, é o governo estadual, é o Estado. Quem determina aonde vai a cidade? Prefeitura. E quem determina aonde vai a metrópole? Estado. Viu? A prefeitura faz isso através do perímetro urbano. Toda sede municipal, todo local onde a prefeitura está inserida, automaticamente é considerada uma cidade. Show de bola? Outro conceito básico relacionado à geografia urbana.
Cidades espontâneas e cidades planejadas. Algumas cidades, elas crescem a partir de um planejamento prévio. São as cidades planejadas. Antes de você colocar o primeiro parafuso, o primeiro prego, o primeiro bloco de tijolo, antes de você colocar o primeiro parafuso, você já tem tudo planejado. Aonde entra cada rua, aonde vai entrar cada hospital público, cada colégio público, como serão distribuídos os serviços públicos, foi tudo muito bem planejado previamente. São as cidades planejadas. E as cidades espontâneas é o contrário. Cidades espontâneas são as cidades que não foram planejadas. Essas cidades, elas crescem a partir de um determinado núcleo, beleza? E aqui no Brasil, a maior parte das cidades são cidades espontâneas. A maior parte das cidades, elas crescem sem nenhum planejamento prévio. É o exemplo de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, São João de Meriti, a Baixada Fluminense, né, como um todo, a cidade na Baixada Fluminense, ela foi crescendo sem nenhum planejamento prévio. As cidades cresceram a partir de um determinado núcleo. O Brasil foi colonizado por Portugal, né? E aí Portugal, com a fé católica fervorosa, era muito comum de chegar aqui no Brasil, em determinados lugares, e aí colocar uma igreja católica. Chegava ali e colocava a igreja católica. E a partir daquela igreja católica, a cidade começa a crescer. Você começa a colocar uma rua, né? Você coloca um comércio, depois de um tempo a cidade vai crescendo, você traz uma malha ferroviária, a cidade vai crescendo. Mas ela cresceu sem nenhum planejamento. Ela cresce de maneira espontânea, sozinha, tranquilo? E a maior parte das cidades no Brasil cresceram de maneiras espontâneas, sem nenhum planejamento prévio, tranquilo? As cidades planejadas não. Como eu disse, a cidade planejada ela teve um planejamento prévio, beleza? Nós temos algumas cidades que foram planejadas, tá? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e essas cidades planejadas elas são emblemáticas, tá? Alguns exemplos de cidades planejadas. Vou ter que cidades planejadas. Crescem a partir de um planejamento prévio e exemplos dessas cidades planejadas. O maior exemplo, né, o exemplo mais cobrado em prova, Brasília. Tá? Brasília foi construída a partir do governo de Juscelino, JK. Tá? Brasília foi construída, essa cidade foi construída para transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste, para o interior. Você tira a capital do país do Rio de Janeiro e transfere ela para o interior do país, lá em Brasília, no estado de Goiás, inserida no estado de Goiás. Brasília foi construída por um projeto, tá? E o projeto foi realizado por Lúcio Costa. A construção de Brasília ela teve como objetivo questão militar, né, uma estratégia militar, questão política e a questão populacional. A questão militar é que, como a capital ficava no Rio de Janeiro, se o Brasil passasse por alguma guerra, a guerra ela acaba quando a capital é tomada. Né? Então a capital ficava no Rio de Janeiro, no litoral. Se o Brasil é invadido pelo mar e a capital é tomada, a guerra acaba ali. Rapidamente a guerra acabaria. O Brasil é invadido pelo mar, tomam a capital, acabou a guerra. O Brasil perdeu. Se você leva a capital para o interior, até as tropas inimigas chegarem no interior do país, você tem mais tempo para se defender, mais tempo para planejar uma defesa. Então, como uma estratégia militar, transferem a capital do Rio de Janeiro para o interior, para você ter mais tempo, né, de montar uma estratégia militar. Uma outra questão que faz com que a capital ela vá para o interior, né, no estado de Goiás, guiando aí Brasília, é a questão política. A capital ficava no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem uma grande aglomeração populacional, né? Principalmente lá na capital. Então você tinha um grande centro político e ao redor uma grande concentração populacional. A qualquer momento a população poderia bater ali na porta do ministério, bater na porta do presidente. Então a pressão popular em cima do governo era muito grande. A ideia então era você transferir a capital do Rio de Janeiro para uma área mais isolada. Assim você consegue governar sem muita pressão popular. E é o que fizeram. Né? Não sei se vocês já foram para Brasília, mas eu acho que a maioria da população não foi até Brasília reivindicar algum direito. Então, com isso, o governo consegue governar, controlar de uma maneira mais tranquila, sem muita pressão. Então, tem essa questão política.
E como eu disse, tem a questão popular. A transferência de Brasília tinha como objetivo também povoar o Centro-Oeste, levar a população para o Centro-Oeste, conectar o Centro-Oeste com as demais regiões. O Centro-Oeste era muito abandonado, ele era muito isolado, ficava muito isolado. Então a ideia é você levar a capital até lá e ao longo do tempo povoar aquela região. Então Brasília ela foi totalmente planejada. Aqui ó, exemplo aqui de Brasília, uma cidade planejada. Na cidade planejada, você vai colocar os serviços públicos bem distribuídos, tá? Para você ter a população com maior acesso a esses serviços públicos. E no caso de Brasília, você tem a área urbana muito próxima da área residencial, muito próxima da área comercial. Por quê? Para não ter o mesmo problema que ocorre aqui em Nova Iguaçu. Aqui em Nova Iguaçu, você tem o centro de Nova Iguaçu como um grande centro comercial. Qual o problema disso? O problema é que quando dá 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, o centro de Nova Iguaçu, esse centro comercial fecha. E aí, essa área que antes estava movimentada ao longo do dia, uma grande aglomeração populacional passando por ali, quando chega a noite, como o centro comercial fechou, essa área central de Nova Iguaçu ela fica meio deserta, abandonada. E isso aumenta, né, a criminalidade, o roubo. Para a cidade isso não é muito legal. Tá? Você tem o centro da cidade à noite deserto, abandonado, isso não é muito legal, isso não traz vantagem econômica. Então, a ideia é você colocar a área comercial bem próxima da área residencial, quase que colado, porque mesmo que o comércio feche, depois de 6, 7 horas da noite, como você tem uma área residencial próxima, aquela área ela fica movimentada praticamente o dia inteiro, e isso diminui, né, o problema de criminalidade, o surto de criminalidade. Lá em Brasília, você teve esse planejamento, você teve esse cuidado, e além disso eles colocaram as indústrias nas áreas mais isoladas. As indústrias estão mais distantes do centro residencial, porque a indústria gera poluente. A ideia é você colocar a indústria mais distante para você dificultar a poluição do centro urbano. Tá? É tudo muito bem planejado. Outro exemplo de cidade planejada. Ó. Outros exemplos, na verdade. Goiânia também foi uma cidade planejada, Belo Horizonte e Palmas. Coloquei que Palmas é a mais nova capital do estado brasileiro, criada em 1988. Palmas também é uma cidade planejada. Olha aqui, Palmas, bonitinho. Você tem Palmas, perdão, as ruas elas são mais largas para evitar o congestionamento da cidade. O quarteirão ele é menor para evitar o congestionamento de uma via a outra. Pega um exemplo de uma cidade que não foi planejada, aqui no Rio de Janeiro, e gera um problema muito grande, Copacabana. Muita gente acha que Copacabana foi planejada. Copacabana ela tinha um ideal, que era transformar aquele local em um ponto turístico. Era uma cidade povoada por pescadores e tal, só que aí a valorização dos imóveis, a especulação imobiliária transformou aquela área em uma área turística. Mas ela não foi planejada. A cidade ela não cresceu de maneira planejada. Exemplo, e o problema disso. Quando você está no litoral ali em Copacabana, você está na Avenida Atlântica, de cara para o mar, você vai reparar que você tem a brisa marítima ali, é uma área mais arejada. Só que o quarteirão em Copacabana é um quarteirão gigantesco, certo? Para você passar da Avenida Atlântica, aquela rua principal, para a rua de trás, que é o nosso restaurante de Copacabana, como o quarteirão ele é gigantesco, a rua que dá acesso de uma rua para outra, da rua do litoral para a rua de trás, as ruas que dão acesso elas são estreitas. Conforme vai anoitecendo e a população vai retornando para sua casa depois de um dia de trabalho, aquelas ruas ali estreitas elas ficam congestionadas, é um inferno. E além disso, aqueles prédios no litoral ali na Avenida Atlântica, eles possuem alturas gigantescas, são vários andares e um colado no outro. Qual é o problema disso em questões urbanísticas, na verdade? Como você tem um prédio gigantesco e um colado no outro, aqueles prédios funcionam como um grande paredão rochoso. Aquele vento que vem do litoral, aquele vento que vem do mar, ele não consegue passar para as ruas de trás. Então, na rua que dá de cara para o mar, na Avenida Atlântica, a rua é bem arejada. O vento passa ali arejado. Você vai para a rua de trás, para a nossa cidade de Copacabana, já é um calor infernal, abafado. E isso diminui o valor do IPTU. Para a prefeitura isso é horrível. Agora, quando você vai para Copacabana, para Barra da Tijuca,
A Barra da Tijuca, ela é uma cidade planejada, e ela é planejada porque ela quer receber um novo centro empresarial do estado. Hoje, quando a gente fala de centro empresarial, das empresas, está falando do centro do Rio de Janeiro. É no centro do Rio de Janeiro que a maioria das empresas vão se concentrar. Só que no centro do Rio de Janeiro hoje você tem vários problemas. O centro do Rio de Janeiro hoje, das 7 horas da noite, fica tudo abandonado. Você tem um aumento do congestionamento, você tem um aumento da criminalidade. A internet do centro do Rio de Janeiro hoje não é uma internet muito boa, porque você tem um grande congestionamento, um grande número de acessos, então a internet é um pouco mais lenta, né, em relação às questões empresariais que precisam de uma internet de alta velocidade. Então a Barra da Tijuca ela foi toda planejada para receber e assim se tornar, né, um novo centro empresarial do estado. É por isso que algumas vias estão sendo criadas para conectar a Barra da Tijuca com o resto da região metropolitana, com o restante, né, da região metropolitana. E a internet, até a internet da Barra da Tijuca é melhor. Quando você vai na Barra da Tijuca, você vai perceber que o quarteirão lá é menor em relação a Copacabana. Até para facilitar, né, o tráfego de ônibus que levam a população, os trabalhadores, de carro, diminuir o congestionamento. Os prédios lá na Barra da Tijuca, eles não possuem uma altura muito grande, assim como Copacabana. Né? Lá na Barra da Tijuca você tem um limite para colocar os prédios, são prédios menores, isso para facilitar a circulação do vento. Tá? Quarteirão menor, prédio menor, tudo isso é muito bem planejado. Isso é um exemplo aqui no Rio de Janeiro, de cidade planejada e cidade não planejada. Petrópolis é uma cidade planejada. Né? E aí, como eu coloquei aqui, Palmas, Tocantins, a última capital do estado a se formar, né, a ser criada, ela também é um exemplo de cidade planejada. As ruas são mais largas, beleza? E um exemplo de cidade que não é planejada, isso aqui é São João de Meriti. Essa é a minha rua, na verdade essa era a rua onde eu morava até o ano passado, tá? Rua Antônio Armonte, São João de Meriti, São Mateus. Se você reparar, as ruas elas são mais estreitas, o quarteirão ele é muito grande, tá? Você não teve um planejamento. Tá? Parte da cidade ainda tem esgoto a céu aberto, a criminalidade é muito alta, porque como eu disse, dei exemplo de Nova Iguaçu, o centro dessas cidades, o centro de São João de Meriti, o centro de Nova Iguaçu é um centro comercial. Das 7 horas da noite, o comércio fecha, a cidade fica abandonada, isso aumenta a criminalidade. É o centro da cidade. Tá? Então, você ter uma cidade que não é planejada, isso até diminui a arrecadação municipal por conta do IPTU, que fica mais barato. E além disso, você criando as cidades planejadas, você acaba tendo uma diferença muito grande da cidade que é planejada para não planejada, o valor do IPTU aumenta na cidade planejada e você cria uma segregação social muito grande. As cidades que não são planejadas, elas tendem a ser mais baratas. Para você morar, viver em uma cidade que não é planejada, ela acaba sendo mais barata. E por conta disso, a prefeitura, o governo do estado acaba investindo menos nessas cidades e prefere investir nas cidades que, para o governo do estado, são mais atrativas por conta do turismo. Então, essas cidades planejadas tendem a receber maiores investimentos e aí com isso você cria uma segregação, uma separação entre a área mais rica e a área mais pobre. Segregação socioespacial, segregação urbana. Sempre que a prova falar isso, segregação social, sempre que a prova mencionar isso, lembra de separação entre uma área mais rica e a área mais pobre. Show de bola? Vou passar para outro conceito. Vocês já viram o que é a população urbana, já falei, a pessoa que vive dentro do perímetro urbano delimitado pela prefeitura. Falei o que é a cidade espontânea, a cidade que cresce sem planejamento e é o que predomina no país, tá? Principalmente por conta das igrejas católicas. Sempre você vai ver aquela igreja da matriz, que é aquela igreja mais antiga. E a partir dessa igreja da matriz, a cidade ela vai crescendo aos poucos. Uma rua começa a surgir um pequeno comércio, e aí o comércio ele surge até para receber os trabalhadores que estão retornando no final do dia, né? E aí vem a ferrovia, um exemplo clássico aqui de Nova Iguaçu, que é uma cidade que cresce a partir de um núcleo, no caso a Igreja Católica, que começa a expandir a cidade. E outra coisa, a cidade ela pode crescer de duas maneiras. A cidade ela pode crescer para os lados ou a cidade pode crescer para cima.
Quando a cidade ela vai crescendo para os lados, nós dizemos que é um crescimento horizontal. Tá? A população da cidade ela vai aumentando, o comércio vai crescendo e a cidade vai crescendo para os lados. Crescimento horizontal. Até chegar um momento que a cidade começa a crescer para cima, com a construção de prédios, condomínios de prédios, a cidade ela vai crescendo para cima. Nós chamamos de verticalização ou crescimento vertical. Aqui no Nova Iguaçu, por exemplo, nós estamos passando por uma grande verticalização. Parece que a cada mês você passa aqui no Nova Iguaçu e tem um novo prédio surgindo. Nova Iguaçu está sendo cada vez mais valorizada nos últimos anos. Tá? A qualidade de vida em Nova Iguaçu é uma das melhores da Baixada Fluminense. Então, Nova Iguaçu está passando por essa verticalização. Mas já passou por esse crescimento horizontal e, na verdade, continua crescendo ainda, visto que Nova Iguaçu é um município muito grande. Tá? Então, vamos para outros conceitos urbanos. Conceito de conurbação. Para quem vai fazer a prova da UERJ, principalmente, esse conceito é primordial. A UERJ adora falar da conurbação. O Enem também, só que o Enem quer que o aluno ele associe a conurbação com um tipo de movimento, que eu já falei na aula de população, um tipo de migração que nós trabalhamos em demografia. Lembra que eu falei com vocês que existe um tipo de migração chamado migração pendular? Que é aquela migração que parece um pêndulo, vai e volta, é uma migração constante, diária, muito comum nas grandes cidades. O Enem quer que o aluno associe esse tipo de migração constante, diária, com conurbação. O que é conurbação? Imagina isso aqui. Imagina que você tem duas áreas urbanas, tá? Você tem a área urbana A e a área urbana B. Entre essas duas áreas urbanas, entre a área urbana A e a B, você tem uma área não urbanizada, uma área verde, com vegetação. Imagine que você tem uma mancha urbana aqui e uma outra mancha urbana. Ao longo do tempo, essas áreas urbanas elas foram crescendo, crescimento horizontal. As cidades foram crescendo para o lado, até chegar um determinado momento que essas cidades se encontram, essas áreas urbanas, essas manchas urbanas, a cidade foi crescendo e essas manchas se encontram. O encontro dessas manchas urbanas nós chamamos de conurbação. Conurbação é quando você tem duas cidades que cresceram e se encontraram. A gente fala que ali há uma conurbação, é encontro de duas cidades. E na maioria das vezes, você não consegue saber, você não consegue perceber aonde termina uma cidade e começa a outra. Elas são tão coladas que você não sabe o que vai delimitar uma cidade e a outra. O que delimita uma cidade da outra? Conurbação. Um exemplo é esse aqui. Você tem duas cidades aqui. Você tem a cidade de Contagem e você tem Belo Horizonte. Contagem e Belo Horizonte estão coladas aí. E praticamente você não sabe o que delimita uma cidade da outra. A gente fala que Contagem e Belo Horizonte são áreas conurbadas, conectadas, coladas. A mancha urbana dessas cidades, a mancha urbana se encontrou. Só que o que é mancha urbana? Você está falando de mancha urbana? Que porcaria é essa? Imagina que você está olhando a cidade, tá, através de um satélite. Ou você está lá no computador e vai baixar um programa chamado Google Earth, Google Maps. E aí você está olhando a cidade de cima, tá? De satélite. Essas áreas verdes aqui são áreas que ainda estão florestadas. Só que o ser humano ele foi ocupando essas áreas e foi transformando essas áreas em áreas urbanas, áreas urbanizadas. Você teve aqui uma ação antrópica, uma modificação realizada pelo homem. Essas áreas aqui que foram modificadas pelo homem, pela ação humana, essas áreas urbanas nós chamamos de mancha urbana. É como se você estivesse olhando, né, a cidade de cima, a satélite, e você estivesse vendo algumas manchas nas áreas arbóreas, nas áreas florestais. Essas manchas são as áreas urbanas. E aí você imagina o seguinte, bonitinho aqui, ó, São João de Meriti, aqui, ó, bonitinho. São João de Meriti, ele está conurbado com a cidade do Rio de Janeiro. Porque se você reparar, São João de Meriti, a mancha urbana de São João de Meriti está colada com a mancha urbana do Rio de Janeiro. Há uma intensa conurbação entre essas cidades. Tá? Então, conurbação é quando você tem, basicamente, eu vou especificar melhor agora.
Mas basicamente é quando você tem um encontro de duas cidades. Só que o que acontece? Uma questão da UERJ, muito bem elaborada, ela fazia com que o aluno errasse esse tipo de questão por uma pegadinha. Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente trabalha com conurbação, para ficar mais fácil para o aluno, a gente fala que é o encontro de duas cidades, o encontro de duas manchas urbanas. Aí a gente fala que há uma conurbação. Nova Iguaçu e Mesquita. Nova Iguaçu e Mesquita são duas cidades coladas. Muitas pessoas não sabem nem onde termina Nova Iguaçu e começa a Mesquita, porque há uma intensa conurbação, uma conexão muito grande. A mancha urbana está conectada. Só que aí vem a questão da UERJ e diz o seguinte: ela falava sobre São Paulo, né, sobre a Baixada Santista, mas eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Aí vem a questão que diz o seguinte: deixa eu só fazer isso aqui, para aumentar a claridade. E o que acontece é o seguinte: você tem aqui, ó, de um lado, o município do Rio de Janeiro. Tá? Um município muito grande, muito conurbado. Há uma intensa conurbação, são várias cidades aqui, vários bairros, várias cidades, tudo conurbados, conectados. Há uma intensa conurbação. Só que entre o município do Rio de Janeiro e Niterói, você tem a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara ela vai separar o município do Rio de Niterói. É certo, se a prova perguntasse, é certo a gente falar, é correto a gente falar que o município do Rio de Janeiro está conurbado com Niterói, sendo que você tem entre essas duas cidades a Baía de Guanabara. Então é correto a gente falar que há uma conurbação, já que as manchas urbanas elas não estão se encontrando, se conectando? E essa aqui é a questão. Conurbação não é apenas o encontro de duas manchas urbanas. Conurbação não ocorre apenas quando duas cidades estão se encontrando através da área urbanizada. Não. Conurbação também ocorre quando você tem um intenso fluxo de pessoas e mercadorias entre duas cidades. E o Rio de Janeiro está conurbado com Niterói através da ponte Rio-Niterói. Através da ponte Rio-Niterói, você tem um intenso fluxo de pessoas e mercadorias diariamente entre as duas cidades. Você passa pela ponte Rio-Niterói de manhã ou então pela noite, o engarrafamento é absurdo, porque o fluxo de pessoas e mercadorias é muito intenso. Então a gente pode falar que o município do Rio de Janeiro e Niterói estão conurbados, estão conectados através da ponte Rio-Niterói. Porque você tem um intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Tranquilão? Assim como você pode ter um intenso fluxo de pessoas entre duas cidades por uma rodovia. É o que está se formando no Brasil, a megalópole entre a região metropolitana do Rio de Janeiro com a metrópole de São Paulo. E essas duas metrópoles elas estão se formando através da Via Dutra, né? Através do Vale do Paraíba, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, sempre que falar conurbação, para fechar, ou é realizado através do encontro de duas manchas urbanas, duas cidades que se encontraram, ou a partir de um intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Seja pelo mar, seja pela rodovia, pela ferrovia. Se você tem um intenso fluxo diário entre duas cidades, conurbação. Nova Iguaçu é conurbada com Mesquita, porque entre Nova Iguaçu e Mesquita há um intenso fluxo de pessoas e mercadorias e cargas, fluxo de capital entre essas duas cidades. Intensa conurbação. Assim como São João de Meriti está conurbado com o município do Rio de Janeiro. Você pega o metrô na Pavuna, ou você vai para São João, você vê muita gente saindo de São João e indo trabalhar no Rio de Janeiro. No final do dia, essas pessoas estão retornando para Nova Iguaçu. Então, há um intenso fluxo de pessoas, e é por isso que o Enem gosta que o aluno associe a conurbação com a migração pendular. Porque, diariamente, você tem pessoas saindo do Rio de Janeiro e indo para Niterói. No final do dia, essas pessoas estão retornando para o seu município de origem. Entre São João e o Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Muita gente saindo para trabalhar de manhã, indo para o Rio de Janeiro. Intenso fluxo. E no final do dia, essas pessoas estão retornando. Então, essa migração pendular, essa ida e vinda de pessoas, é muito comum em áreas conurbadas. Justamente porque você tem um intenso fluxo de pessoas.
Viu? Então, sempre você vai associar a conurbação à migração pendular, movimento pendular. Show de bola? Um outro conceito urbano muito clássico, né, e muito importante, ele é mais batido, é a metrópole. Você primeiro entendeu o que é a conurbação. Intenso fluxo de pessoas e mercadorias entre duas cidades. A conurbação ocorre através da mancha urbana entre duas cidades ou fluxo de pessoas. Chega um determinado momento que essa conurbação ela começa a ocorrer de maneira mais intensa. Várias cidades vão se conurbar, várias cidades vão se encontrar através da mancha urbana ou do fluxo de pessoas. Quando isso ocorre, é como se fosse uma escala. Começa com duas cidades isoladas, depois essas cidades se encontram, conurbação, depois essas áreas conurbadas começam a se conurbar com várias outras, até formar uma metrópole. Coloquei aqui, ó, que metrópole é um conjunto de municípios contíguos, conectados, tá? E integrados socioeconomicamente. Ou eles são conectados pela mancha urbana ou através pelo fluxo de pessoas e mercadorias. A uma cidade central. Então você tem um conjunto de municípios conurbados e nesse conjunto você tem uma cidade que ela é a principal. É aquela cidade que consegue influenciar mais do que as outras. Tranquilo? É aquela cidade que consegue polarizar. Se aprova usar esse termo, polarizar, é a mesma coisa que influenciar. Na metrópole, na região metropolitana, você tem um município que é o polarizador, é o que vai influenciar todos os outros. No caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, são vários municípios. Qual é o município que é o polarizador? Da região metropolitana do Rio de Janeiro, qual é a cidade que influencia mais do que as outras? Qual é a cidade que acaba conservando, né, que acaba, na verdade, absorvendo o maior número de empregos, a maior oferta de empregos, a maior concentração econômica, concentração de serviços públicos e privados? Qual é a cidade aqui na região metropolitana que acaba tendo essas características? O próprio município do Rio de Janeiro. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o que vocês estão vendo aqui, é uma parte da região metropolitana, que vocês estão vendo aqui, o município polarizador é o próprio município do Rio de Janeiro. É por isso que a prova, ao invés de usar a palavra região metropolitana do Rio de Janeiro, ela pode falar Grande Rio, região do Grande Rio. Quando a prova falar, ou vocês ouvirem em algum lugar, é região do Grande Rio. Está querendo dizer da região metropolitana do Rio de Janeiro. E na região metropolitana do Rio de Janeiro, o município polarizador é o próprio município do Rio. É o que vai influenciar todos os outros. É no município do Rio de Janeiro que você tem a maior oferta de ensino, de educação. Vocês querem fazer faculdades, querem fazer ou UERJ, ou UF, ou FRJ. Está tudo aqui, ó. Está tudo no município do Rio de Janeiro. Tá? Então, ele é um polarizador. Tranquilão? Quando você vai procurar um tipo de serviço especializado, e o Enem gosta de cobrar isso, quando você vai procurar um tipo de serviço hospitalar especializado para tratar algum tipo de doença, você corre para o município do Rio de Janeiro. São serviços mais especializados. Então, na região metropolitana, um município é o polarizador. É o que influencia mais, porque ele concentra mais tipos de serviços, mais serviços especializados. Show de bola? Vamos para outro conceito. Outro conceito, gentrificação. Coloquei que a gentrificação é o enobrecimento de bairros que receberam investimentos, aumentando o custo de vida. E o que acontece é o seguinte, recentemente a UERJ, acho que foi em 2015, se eu não me engano, 2014, 2015, a UERJ cobrou uma questão muito boa sobre gentrificação. Era uma questão que era um prédio chutando uma casa popular, né? E aí te perguntava qual era o tipo qual era o conceito que estava sendo aplicado ali naquela charge. E o que acontece é o seguinte, existem algumas áreas, existem alguns lugares que ficaram abandonados por muito tempo. Áreas isoladas ou áreas que ficam no centro de uma determinada cidade, mas essas áreas ficaram abandonadas pelo poder público. O poder público não investia mais naquela área, aquela área foi ficando cada vez mais decadente. Só que em determinados momentos,
a prefeitura, o governo do estado, eles começam a olhar para essa área com novos olhos. Eles começam a perceber que essa área ela pode ser atrativa. Começam a perceber que se investirem nessa cidade, você pode aumentar o retorno de capital, de dinheiro. E é o que aconteceu em alguns lugares. O nome desse investimento que ocorre, né? Você vai investir em uma determinada área e mudar o perfil social daquela área a partir do investimento, você vai mudar a cara daquele local, deixando aquele local, né, com um custo de vida mais elevado a partir dos investimentos, mudando o perfil social, nós chamamos de gentrificação. Exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você tinha há 10 anos atrás a zona portuária como um local muito abandonado. Hoje, quando você passa na zona portuária do Rio de Janeiro, você vai ver que ali é uma área que acaba recebendo um grande número de turistas. É a porta de entrada do estado do Rio de Janeiro, né? Pelo mar, você tem a rodoviária Novo Rio. Então, ali é a porta de entrada do estado. Só que há 10 anos atrás, aquela área ali, aquela porta de entrada, era uma área muito abandonada. Você passava ali na zona portuária 10 anos atrás, você tinha a perimetral, que era aquela via elevada, ainda tem uma parte da perimetral ali, mas você passava pela zona portuária ali nas docas do Rio de Janeiro e você tinha atrás das docas, lá, você ainda tem, né, aquela via ali, e em cima da via você tinha a perimetral, uma via elevada. A perimetral, ela fazia com que a rua de baixo ficasse muito escura, era um elevado, atrás das docas você tinha a rua e alguns prédios abandonados. Então era uma área que não tinha muita iluminação pública, o sol não conseguia atingir a área que ficava abaixo da perimetral, era uma área mais insalubre, muito escura, algumas pessoas mais carentes, moradores de rua, ocupavam aquela área ali, um cheiro muito forte de mijo, era um lugar horrível. E isso não atraía investimentos para o governo do estado. Era uma área muito importante, era a porta de entrada, mas por falta de investimento, pelo fato de ter ficado abandonado por muito tempo, não acabou se tornando uma área não muito atrativa. Só que, recentemente, a prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, resolveu investir naquela área, transformar aquela área que antes era abandonada em um novo centro empresarial. Transformar aquela área em um centro empresarial. Para isso, precisavam reformar o Porto do Rio de Janeiro. Tá? E essa reforma acabou derrubando a perimetral, demoliram parte da perimetral para iluminar um pouco mais aquela área. Algumas ruas elas foram alargadas, né? Alguns prédios públicos que antes estavam abandonados e ocupados por populações mais carentes, esses prédios foram demolidos, alargaram as ruas, demolindo esses prédios, construíram calçadões, construíram agora o Museu do Amanhã nessa área próxima ao Porto do Rio de Janeiro. Né? Então, essa reforma que foi realizada acabou atraindo capital, atraindo dinheiro. Como eu disse, o objetivo era transformar essa área em um novo centro empresarial. Inclusive, o presidente Donald Trump ele vai comprar um local ali para a construção de 2 prédios empresariais. Tá? E esses prédios irão pertencer ao Donald Trump. Então, você transformar essa área que antes estava abandonada em uma área com maiores investimentos, né, você acaba mudando o perfil social daquela área. Antes era uma área mais abandonada, ocupada por pessoas mais pobres. Agora, essa área ela tem um grande investimento, mudou a cara do local. Só que isso tem um problema. Conforme você muda o perfil social, o custo do solo, o valor do solo urbano fica mais caro. Você aumenta o valor de moradia naquele local. Você muda o perfil social. Antes uma área mais pobre e agora uma área um pouco mais rica. O nome disso? Gentrificação. Tranquilo? Boa parte da população que vivia naquela área não consegue permanecer porque o custo de vida aumenta. Com essa mudança do perfil social, com esse investimento do poder público, o custo de vida aumenta. Um outro exemplo disso eu posso falar do município, né, que eu nasci e vivi a maior parte da minha vida, até mês passado, São João de Meriti. Se você fosse em São João de Meriti há 15 anos atrás, no centro de São João de Meriti, as ruas elas ainda eram muito abandonadas, no centro de São João mesmo.
Você tinha um comércio, ainda um comércio muito antigo, alguns comerciantes que estavam ali há décadas, o calçadão de São João ele era muito abandonado, era desleixado o local. A prefeitura não investia. Até que o prefeito, né, ele chega no local e aumenta o investimento. Reforma o calçadão, coloca uma calçada nova, iluminação pública aumenta, asfalta aquela área. Com isso, com esses investimentos, o valor do aluguel naquela área ali fica mais caro. Tem um maior investimento, você teve um enobrecimento, investimento público, você provocou a gentrificação naquela área, o valor do aluguel aumenta. Os comerciantes que estavam ali, comerciantes mais antigos, que vendiam coisas mais baratas, eles não conseguiram permanecer. Como o valor do aluguel subiu demais, eles não conseguiam mais pagar. E saíram daquela área ali. O perfil social mudou, como eu disse. Eles foram obrigados a sair porque não tinham condições de pagar. E acabaram ocupando naquelas lojas ali. As lojas que ocuparam ali, na verdade, são lojas mais caras, mais ricas. Hoje você passa no centro de São João de Meriti, você tem Cacau Show, você tem Burger King, você tem McDonald's, lojas americanas, o Bob's. Você mudou o perfil social do centro de São João de Meriti a partir do investimento público. O nome disso, gentrificação. E esse termo vem sendo bastante cobrado nos últimos concursos, tanto do Enem como da UERJ. Tá? Gentrificação. Quanto tempo eu tenho aí, chefe? Direção, quanto tempo? Dá para resolver uma questãozinha? Vamos resolver uma questãozinha então relacionada à geografia urbana. Questãozinha marota que está na sua apostila. Então já vai pegando a apostila aí. Olha eu fazendo besteira. Então aqui, ó, vai pegando a apostila aí, bota lá na parte de geografia. Vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. Tá aqui no final. Vamos ver se a gente aprendeu um pouco, se a gente praticou um pouco. Aqui, ó. Questão, ficou cortado aqui, mas abre aí. Questão de número 52, página 121. Abre a sua apostila na página 121, questão número 52. Novamente, agora temos que você abrir isso aí. Página 121, questão de número 52. E diz o seguinte, questão do Enem, basicona, sobre geografia urbana, diz o seguinte. A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais, onde é fácil, às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços e a constituição de uma região periférica, concentradora da população de baixa renda com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade e aos serviços sociais e infraestrutura básica. O que isso está querendo dizer é o seguinte, que lá no Distrito Federal, quando o Distrito Federal foi construído, assim como as demais cidades no Brasil, no Distrito Federal, assim como as demais cidades do Brasil, você tem o centro, que é uma área que concentra, como a própria questão colocou, que é uma área que concentra os serviços públicos, e nas áreas periféricas, em geografia urbana, quando a gente fala em área periférica ou periferia, a gente está querendo dizer das áreas mais isoladas, mais distantes em relação ao centro, tá? Então você tem o centro, que é uma área que concentra maior serviços públicos e privados, concentra economia, o centro. E ao redor do centro, nas áreas mais distantes do centro, nós temos a periferia. E o que a questão coloca aqui é que nessas áreas periféricas, você tem uma população de baixa renda que ocupa essas áreas. É uma população mais pobre que ocupa essa periferia, essa área mais distante em relação ao centro. Tanto lá no Distrito Federal, como nas demais cidades. Então você tem o centro, que concentra o serviço e recebe maiores investimentos públicos, e você tem a área periférica, a área mais distante, que concentra a população mais pobre e que recebe menor investimento público. E aí vem a pergunta. A organização interna do aglomerado urbano
descrito é resultado da ocorrência do processo D, que ele está querendo dizer o seguinte: qual é o nome que a gente dá justamente para essa área central, né, para esse fenômeno, onde você tem a área central com maiores investimentos e a área periférica com menores investimentos? Resposta certa, comeu uma alternativa aqui, né? Segregação socioespacial. O nome que a gente dá para essa distorção entre a área central e a periferia, né, essa distribuição desigual de investimentos entre a área central e a periferia, o nome que a gente dá segregação socioespacial, que foi o que eu mencionei no início da aula. Tá? Você tem uma área segregada, uma área que é separada, a área mais rica da área mais pobre, a área com maiores investimentos da área com menores investimentos. E essa segregação socioespacial é uma característica muito marcante das cidades brasileiras. Quando você for fazer a prova do Enem, se cair aula, questão de geografia urbana e falar em segregação socioespacial, lembra logo do que a gente está falando agora para você marcar a questão. Porque geralmente isso é o que é cobrado. Ano passado, o Enem cobrou uma questão sobre geografia urbana e ela dizia sobre a ocupação das cidades. As cidades na região metropolitana sendo ocupada por movimentos sociais. Qual era o objetivo disso? Ocupar os centros urbanos por políticas sociais. O objetivo disso era diminuir as segregações socioespaciais, trazer a população mais carente para o centro, para essa área que recebe maior investimento. Tranquilo? Na próxima aula a gente dá continuidade, nós vamos resolver mais exercícios e a gente fecha esse conteúdo. Tranquilo? Qualquer dúvida pode colocar lá no Google, que eu vou responder, vou jogar essa aula lá também para você passar para o caderno. Tranquilão, galera? Ficando por aqui. Até semana que vem. Abraço. Tamo junto.